Cantai ao Senhor cântico novo, porque o Senhor fez maravilhas, revelou a sua justiça às nações. Aleluia. Cantai ao Senhor cântico novo, porque o Senhor fez maravilhas, revelou a sua justiça às nações. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, como peregrinos, reunimos-nos à volta do altar do Senhor para juntos celebrarmos a Eucaristia, que é um banquete de amor que Ele sempre nos põe para nos dar força no nosso peregrinar. Vamos dispor o coração para a celebrarmos dignamente, reconhecendo com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa as nossas culpas e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Concedei, Senhor, aos vossos servos a perfeita saúde da alma e do corpo, e por intercessão da Virgem Santa Maria, livrai-nos das tristezas do tempo presente e dai-nos as alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas. Irmãos, passados 14 anos, subi novamente a Jerusalém com Barnabé e fiz-me acompanhar também de Tito. Eu subi para lá de acordo com uma revelação e expus o Evangelho que prego entre os gentios numa reunião particular com os principais dirigentes, para me assegurar de não correr ou não ter corrido em vão. Viram então que me estava confiada a evangelização dos que não eram judeus, como a Pedro, a dos que eram judeus. De facto, aquele que exercer em Pedro a sua ação
em ordem ao apostolado entre os judeus, tinha exercido em mim em ordem aos gentios. Por isso, Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas, ao reconhecerem a graça que me fora concedida, estenderam-nos as mãos a mim e a Barnabé em sinal de acordo. Nós seríamos para os gentios e eles para os judeus. Só nos pediram que nos lembrássemos dos seus pobres, o que eu procurei pôr em prática com grande diligência. Mas quando Pedro veio a Antioquia, opus-me a ele abertamente, porque era digno de censura. De facto, antes de terem vindo alguns homens da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas depois de eles chegarem, retirava-se e mantinha-se à parte, com receio dos partidários da circuncisão. Com ele começaram a dissimular também os outros judeus, de tal modo que até Barnabé se deixou arrastar pela sua dissimulação. Quando eu vi que eles não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro diante de todos: se tu, que és judeu, vives à maneira dos gentios e não dos judeus, como podes obrigar os gentios a proceder como os judeus? Palavra do Senhor. Por todo o mundo anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo anunciai a boa nova. Ide por todo Louvai o Senhor, todas as gentes, aclamai-o todos os povos. O seu amor por nós é firme, eterna a sua misericórdia. Ide por todo o mundo anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo anunciai a boa nova.
Recebestes espírito de adoção filial, nele clamamos, Abba, ó Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo estava Jesus em oração em certo lugar. Ao terminar, disse-lhe um dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou também os seus discípulos. Disse-lhe Jesus: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Dai-nos em cada dia o pão da nossa subsistência. Perdoai-nos os nossos pecados, porque também nós perdoamos a todo aquele que nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Palavra de Deus que acabamos de proclamar e de escutar na primeira leitura fez-me pensar em 3 aspectos. O primeiro é aquele que nós rezamos no Salmo: Ido por todo o mundo e anunciai a boa nova. São Paulo, como apóstolo, sentiu-se particularmente chamado por Deus a cumprir este mandato de ensinar a boa nova àqueles que ainda não conheciam Jesus Cristo. Estamos no mês de outubro, mês no qual a Igreja reza de modo particular pelas missões, mês para tomarmos consciência de que não podemos guardar a luz da fé só para nós. A luz é acesa para iluminar. De humildade e, por outro lado, de comunhão. Ele próprio recebera manifestação particular de Jesus e anunciava o Evangelho com autenticidade, mas quis ir a Jerusalém ao fim de 14 anos para que aqueles que eram as cabeças da Igreja o confirmassem. Lhe dissessem: está bem o Evangelho que tu anuncias. Ensina-nos a ser humildes, a nunca pensarmos que já sabemos tudo sobre Deus, mesmo que tenhamos tido alguma manifestação particular. Por outro lado, ele vai a Jerusalém para estar em comunhão com os outros apóstolos, para não estar a anunciar o Evangelho por sua própria conta e risco, mas permanecer na comunhão. Ora, a nossa fé, meus irmãos, não é nunca uma fé individual, é pessoal, mas não é individual, não é a minha fé. Quem é cristão professa a fé da Igreja. Como nós dizemos no batismo, esta é a fé da Igreja que nos gloriamos de professar. Então tenhamos esta consciência de comunhão. O Santo Padre quer que este mês de outubro seja um mês no qual nós rezamos particularmente para que a Igreja se mantenha unida na comunhão do amor de Deus. A outra coisa que podemos aprender com São Paulo é a autenticidade. Ele tem um temperamento muito forte, São Paulo, e vê que São Pedro andava a dissimular.
influenciado por cristãos que antes eram judeus. Quando Paulo percebe isso, não se conteve e chamou a atenção a Pedro publicamente daquela sua atitude, a autenticidade, a verdade do Evangelho. Nós não devemos ter vergonha do Evangelho de Jesus. Devemos proclamá-lo e vivê-lo como ele é. Mesmo que muitos não estejam de acordo, mesmo que nos critiquem, mesmo que chamem nomes, é este o Evangelho de Jesus, é esta a verdade do Evangelho. Então vivamos em conformidade e anunciemos essa verdade do Evangelho. O Evangelho que hoje nós escutamos e proclamamos, vamos encontrar Jesus em oração. Se lerdes com atenção os Evangelhos, sobretudo o Evangelho de Lucas, percebereis que Jesus reza frequentemente e longamente. São Lucas diz mesmo como era seu costume. Muitas vezes logo de madrugada levantava-se, não para ir procurar pão à padaria da aldeia, mas para ir para um lugar ermo a rezar. Outras vezes era noite adentro, até à terceira, quarta vigília da noite, que ele rezava. Chegou a rezar noites inteiras. Quando veio empreender, ele já levava 3 horas de oração. Então, se Jesus, sendo quem era, rezava assim, quem somos nós para dizer que não precisamos de rezar? A oração é para a vida da fé, aquilo que o ar é para a vida natural do nosso corpo. Sem oração, a fé acaba por se extinguir em nós. Jesus ensina a rezar aos seus apóstolos, porque eles, ao verem como Jesus rezavam, disseram-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar. Vós, pais e mães, tendes que ter isto, a ensinar os vossos filhos a rezar. Mas para ensinar os vossos filhos a rezar, porque a criança aprende a rezar ao colo da mãe e do pai. Põe as mãozinhas e já diz Jesus, mesmo quando é mal sabe falar. Mas é preciso que tu, pai e mãe, tenhas aprendido também com Jesus a rezar, porque nós não sabemos rezar como convém. O Pai Nosso, antes de ser uma oração que hoje nós rezamos, sempre, todos os dias, sempre, foi um ensinamento sobre a oração. Ensina-nos a rezar. Queriam saber como rezar e Jesus ensinou como rezar. Então, o que é que Jesus ensinou sobre a oração com o Pai Nosso? Vou dizer-vos apenas 2 coisas, muitas outras seriam de ser ditas, mas para não ser longo, digo-vos apenas 2. Reparem que o Pai Nosso, está todo no plural. Todo no plural. Então devemos rezar sempre no plural, ou seja, em comunhão com toda a Igreja. A nossa oração nunca pode ser um ensimismamento, um voltar-se sobre nós mesmos. A oração deve ser algo que eu abro o meu coração à comunhão com os outros. Eu rezo sempre com os outros. Deus não é só o meu Pai, é o meu, mas é o nosso Pai. Então, ter esta consciência, quando eu rezo em comunhão com toda a Igreja e, em última análise, com todos os seres humanos, mesmo aqueles que não creem, que não sabem rezar, porque Ele também é Pai de todos e não apenas dos que somos batizados, e quer ser reconhecido como Pai por todos. Então, rezar com esta consciência de comunhão, de plural, de não individual, é a primeira grande lição sobre a oração que o Senhor nos deixa com o Pai Nosso. A outra oração, o outro ensinamento que o Senhor nos deixa, ao fazer-nos rezar no plural, é cumprir o segundo mandamento. Há 2 grandes mandamentos: amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a mim mesmo. Ao pedir aquilo que peço a Deus, peço também para os meus irmãos. É o pão para todos, é o reino de Deus para todos, é o perdão para todos que eu estou a pedir. Então, aprender a querer o bem dos meus irmãos como eu o quero para mim próprio. A oração autêntica leva a isso. Abre o coração ao amor dos outros, senão não é oração autêntica.
A oração autêntica leva a pedir para Deus o que eu quero para mim, a pedir simultaneamente para os meus irmãos e irmãs. Então é uma oração que nos descentra, que nos abre o coração para os outros. Nunca nos volta só sobre nós próprios. Nem só uma relação de eu e Deus. É eu e Deus e os meus irmãos com Deus. E por fim, a atitude fundamental da oração cristã. Jesus ensinou-nos a rezar Pai, Abba, Papá, Pai querido. É com esta consciência de ser filhos queridos que o próprio Jesus rezava. Ele era o filho muito amado do Pai, era e é, e será sempre. E ele ensina-nos a ter esta confiança de filho. É sempre com um coração de filho que eu devo dirigir-me a Deus. Ele é um Pai querido. E é a um Pai querido que a minha oração se há de dirigir. Mas se é um Pai querido, Ele é um Pai querido de todos os outros. E então, quando eu rezo Pai, chamo aos outros irmãos. E aprendo a viver e a ver nos outros irmãos, e não concorrentes, e muito menos inimigos. Rezar ao Pai do céu com um coração de filhos e rezar ao Pai do céu com um coração de irmãos. A oração constrói a nossa comunhão com Deus e constrói a comunhão de uns com os outros. Muda o nosso olhar, faz olhar para o outro como Deus olha. O outro é um filho querido de Deus, logo é meu irmão, é minha irmã, como dizia Jesus, é minha irmã, minha mãe, é minha família, é dos meus, não é contra mim. Mesmo que me maltrate, aos olhos de Deus, é sempre um filho querido. Irmãos, estando Jesus em oração, os discípulos pediram que os ensinasse a rezar. Então do coração do Filho de Deus nasceu a mais bela súplica. Peçamos ao Pai que nos ajude a orar sempre com muita fé e esperança, dizendo: Senhor, ensinai-nos a orar. Pelas comunidades cristãs de todo o mundo, para que celebrem a liturgia renovada pela Igreja com a fé viva, interioridade e grande alegria, oremos. Senhor, ensinai-nos a rezar. Por todos os homens e mulheres da nossa pátria, para que sintam a força renovada da oração e queiram ser mendigos de Deus e dos seus bens, oremos. Senhor, ensinai-nos a orar. Pelos que pedem a Deus com toda a confiança que lhes dê dia após dia o mais necessário, para que creiam que o Pai os ouve e os atende, oremos. Senhor, ensinai-nos a orar. Por todos aqueles que, entre perigos e ameaças, expõem o Evangelho a cristãos e a não cristãos, para que o Senhor esteja com eles e lhes dê ânimo, oremos. Senhor, ensinai-nos a orar. Pelos leigos cristãos que todos os anos são chamados a trabalhar na vinha do Senhor, que é a Igreja, para que saibam que Deus não quer desempregados, oremos. Senhor, ensinai-nos a orar. Pai do céu, que nos convidais a imitar Jesus, o grande orante, fazei-nos entrar em diálogo filial convosco, que sois a fonte e a meta da nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, por este pão e este vinho que recebemos da vossa bondade, frutos da terra, da videira e do trabalho humano, que hoje vos apresentamos e para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Venha, Senhor, em nosso auxílio, vosso Filho feito homem. Ele que ao nascer da Virgem Maria não diminuiu, antes consagrou a integridade de sua mãe, nos purifique das nossas culpas e vos torne agradável a nossa oblação. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, celebrar o vosso poder admirável na perfeição dos santos e exaltar a vossa bondade na veneração da Virgem Santa Maria, inspirando-nos no seu cântico de louvor. Vós fizestes maravilhas a favor de todos os povos e manifestastes de geração em geração a vossa misericórdia, quando olhastes para a humildade da vossa serva, e por ela nos destes o Salvador do mundo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele, com a multidão dos anjos que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo António Marto e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, já partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, seu esposo São José, com os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Tomando consciência da oração que o Senhor nos ensinou, rezemos com fé e confiança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a última vinda de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus,
Eis aquele que tira o pecado do mundo, Senhor. Recebestes Espírito que faz de vós filhos adotivos. É por Ele que clamamos. Abba. Todos os que se deixam guiar pelo Espírito, esses é que são filhos de Deus. Recebestes Espírito que faz de vós filhos adotivos. É por Ele que clamamos. Abba, esse mesmo Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Recebestes Espírito que faz de vós filhos adotivos. É por Ele que clamamos. Abba, Pai.
Se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Recebestes Espírito que faz de vós filhos adotivos. É por Ele que clamamos. Abba, vós, Senhor, sois o nosso Pai. 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 Um só é o nosso Pai, aquele que está no céu. Vós, Senhor, sois o nosso Pai. Vós, Senhor, sois o nosso Pai. Oremos. Senhor, que nos alimentastes neste sacramento celeste, fazei que, celebrando com alegria a festa da Virgem Santa Maria, imitemos as suas virtudes e colaboremos generosamente no mistério da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Benzo agora os objetos religiosos. I am now blessing the religious objects. Ahora van a ser bendecidos los objetos religiosos que tengan ustedes. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém. Boa tarde, bom almoço, continuação da ótima peregrinação e em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ave Virgem Santa Estrela